Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Concerto de Ideias. Eu agradeço o seu carinho e agradeço também a sua companhia. Até que ponto a mídia pode nos influenciar? Já pensou nisso? Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto que é pouco tratado até nos estudos da comunicação. A influência da mídia nas construções arquitetônicas. Pois é, e para a gente continuar nossa conversa aqui, está comigo hoje no estúdio o professor Maurício Ribeiro. Tudo bom, professor Maurício? Tudo bem, Betinho. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O professor Maurício é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela USP de São Carlos. É doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. E atualmente é professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Cultura Midiática da Unip. Professor Maurício, qual a relação que existe aí entre a arquitetura e a mídia? Existe alguma relação? Hoje existe uma relação bastante forte na medida em que os eventos mais importantes da sociedade, em geral, são pautados pela transmissão midiática. Né? Então, um exemplo bem simples, a gente pode ter o futebol, que há uns anos atrás ele não era tão transmitido pela televisão. Hoje a gente vê que alguns jogos, eles até são transmitidos num horário bastante tardio para o esporte, né? Para o jogador, mas é o horário que acontece depois da novela, enfim, quer dizer, a pauta da televisão acaba influenciando o evento, né? Então, nesta condição de vida, você vai ter uma influência que não é só do horário, mas em todos os aspectos que envolvem a transmissão. Então, como alguém que vai estar diante de uma câmera se prepara, né, do ponto de vista da roupa, maquiagem, etc. e tal, o que a gente vem trabalhando é a constatação de que esses espaços também se ajustam, os espaços nos quais esses eventos acontecem se ajustam também à transmissibilidade midiática. Ok, a gente vai falar ao longo do nosso programa sobre essa relação. Mas eu gostaria de conversar, já nesse início, professor Maurício, sobre essa questão dos estilos arquitetônicos. Né? Quando que eles surgiram, o que influencia? Então, o estilo, o que a gente chama de estilo, na verdade, é, de certo modo, uma manifestação de uma cultura. Né? Então, eles sempre existiram. Tem a ver com a técnica e tem a ver com uma condição de, vamos chamar de crença, mas não no sentido religioso, crença no sentido cultural, né? De uma determinada sociedade. Então, você vai perceber que, desde as primeiras manifestações de arquitetura, os igurates lá da Mesopotâmia, passando pelo Egito, Babilônia, pela Grécia, por Roma, sempre há uma alteração da forma de fazer, que tem a ver com o material que está disponível, e uma relação disso com a sociedade ali de então. Né? Então, a sociedade no sentido das suas relações hierárquicas de poder, mas também com relação às suas crenças, né? Enfim, seus desígnios mais complexos. Então, né? a gente pode dizer, professor, que a arquitetura, de uma certa forma, ela reflete a cultura do povo da época, da região? Sem a menor sombra de dúvida. Então, isto vai acontecendo e, na medida que o mundo vai mudando, as formas de organização da arquitetura, não só na organização funcional, mas a sua aparência vai mudando também. Então, por exemplo, ao final do século XIX surge o ferro como material construtivo, né? Isso revoluciona a forma de fazer a arquitetura. A gente começa a ver algo como a Torre Eiffel, por exemplo, aparecer, coisas que não eram possíveis antes, né? Então, esta técnica que chega, ela reflete as necessidades, mas reflete também o pensamento de uma época. Então, hoje, com toda a mudança que a gente tem aí do ponto de vista de globalização, né? Quer dizer, uma sociedade que não é mais isoladamente local, né? Que é sincronizada pela mídia, pelos processos de comunicação, obviamente a produção de espaço vai receber algum impacto desta nova condição de organização. Então, enfim, isso é um processo natural, é um processo da sociedade humana. Professor, você fala aí de uma via única, né? Que a cultura, que as crenças, as estruturas da época e da região influenciam a arquitetura. Mas o contrário também é verdadeiro? De repente, novos estilos arquitetônicos podem influenciar a cultura, podem influenciar o modo de viver das pessoas? Sim, não há dúvida. Quer dizer, é um caminho, né? Quer dizer, um percurso. Mas nesse percurso você tem uma interação complexa de todos os elementos que compõem, né? Eventualmente,
uma reorganização do modo de produção, a descoberta de uma técnica, uma reorganização política, são elementos que podem influenciar a forma como nós lidamos com a espacialidade humana, né? Com o modo como a gente vive, né? Então isso tem a ver com desde a nossa casa até a cidade. Tudo está em constante transformação o tempo todo. Ok. Ainda mais essa sociedade que a gente falou agora, que é globalizada, Exatamente. que é interativa. Exatamente. Né? A gente começou a nossa conversa aqui dizendo que a mídia pode influenciar as estruturas arquitetônicas, né? As construções arquitetônicas. Como que o senhor vê essa influência, professor? O que a gente percebe muito nos grandes centros, como São Paulo, né, é que há um certo alinhamento da cidade com relação ao pensamento de fluxo, como um fluxo de informação. Como né? seria esse alinhamento, professor? A gente pode notar muito nos programas que tratam do trânsito. Ok. Né? O trânsito é sempre, a cidade é sempre entendida como algo que tem que fluir. Se ela não flui, isso é negativo. Isso as matérias, enfim, qualquer rádio mostram isso, né? Só que esta fluência, muitas vezes, não é o que exatamente a vivência na cidade pede. A vivência da cidade pede encontro, conversa, cultura, quer dizer... Que é onde a pessoa tem que parar. É o estar não parado. Vai estar em movimento o tempo todo. Né? Estar parado. Então, para que a gente tenha uma sociedade que interage entre si, né? As pessoas interagindo entre si, é necessário algo que vai contra a ótica do fluxo, que é ficar parado. Né? Então, qualquer manifestação desse sentido sempre gera um problema. Por exemplo, recentemente a Paulista foi bloqueada para o trânsito nos finais de semana, né? Sim. Então isso sempre gera, mas o que vai acontecer? Como é que é, né? Avenida Paulista em São Paulo, né? A Avenida Paulista em São Paulo. Então nós estamos falando de um lugar que tradicionalmente é uma avenida e, portanto, um lugar de fluxo. Movimento, né? Idas né? e vindas. Então como que fica a cidade sem uma via articuladora como é a Avenida Paulista, né? Porque na hora que ela vira uma grande praça, ela para tudo. Para tudo, né? E isso gera, no mínimo, um estado de tensão. Quer dizer, há um conflito entre uma expectativa de uma cidade que deve funcionar e a necessidade de uma cidade que deve ser um espaço de encontro e etc e tal, né? Deve ser difícil trabalhar com esses dois extremos, né? Porque as pessoas necessitam desses espaços de encontros, como você bem coloca pra gente agora. E a cidade precisa do fluxo. Né? Como fazer essa relação amenizando os conflitos, porque sempre vão existir. O que a gente vem percebendo nos últimos anos é que a cidade moderna para a contemporânea, ela vem tentando estabelecer locais específicos. Vou dar um exemplo que eu acho que é singular. Fácil de entender. O carnaval, né? Okay. O carnaval, ele vem de festas que vêm da antiguidade, né? Na Idade Média, a gente encontra já procissões. Isso é muito comum em Veneza. Você tem o Carnaval de Veneza, ele ocorre pelo traslado nos canais, né? Quer dizer, a ideia de um curso. E que a escola de samba traz em si na medida em que ela passa pela avenida. No sambódromo. É uma transformação dessa ideia da procissão que vem de lá de trás, né? Só que quando o carnaval ele começa a virar algo que supera a dimensão desse traslado que interrompe a cidade de modo muito objetivo, né? Naquele tempo, você começa a ter que construir arquibancadas, isso influencia em trânsito, etc. e tal. A gente vê que o carnaval começa a ser tirado das vias centrais, que são históricas, e ele passa a ter um lugar específico, como o Sambódromo do Rio, Sambódromo de São Paulo, ou outras cidades. Por exemplo, recentemente, Mogi das Cruzes, aqui perto de São Paulo, né, da capital, proibiu que o carnaval acontecesse no centro e determinou um lugar. E teve um grupo até que ousou questionar isso e fez, e eles acabaram indo para a delegacia, teve lá um problema qualquer, um conflito. Esse exemplo que o professor traz retrata bem essa questão da necessidade das pessoas de se encontrarem, de pararem, mas da cidade continuar em movimento, da cidade continuar em fluxo. Mais até que isso,
a necessidade da manifestação de fenômenos da cultura. Quer dizer, o carnaval é algo que vem desde muito tempo atrás, né? E ele existe. Então, como você lida com ele? Você o isola, né? Cria uma bolha no qual ele fica contido e a cidade continua a funcionar. Acontece que quando você chega nas cidades mais complexas, como São Paulo, maiores, você já não tem mais espaços. Então, o conflito é sempre inerente, o conflito da bicicleta com a moto, do carro, do pedestre, do encontro e tentando gerenciar sobre essa lógica do fluxo, né? Na verdade, são buscadas alternativas para gerenciar isso, né? Sim, mas quando você chega num limite, qualquer decisão vai sempre gerar conflito, porque você sempre está para dar espaço para uma coisa, tirando o espaço de outra, né? Então, no fundo, contenta alguém, mas desagrada outros. Então, no fundo, a gente precisa entender que a cidade é uma entidade complexa, né? E que deve levar em conta esses aspectos culturais e não somente os aspectos do seu funcionamento ali daquele momento, né? Sim, se você não entende isso, ela de algum modo ela explode em algum outro lugar, né? Sim, até porque as pessoas que fazem parte da cidade têm as suas necessidades e precisam ser atendidas. Exatamente. Né? A gente está conversando aqui, então, sobre essa questão da influência da mídia e da cultura na estrutura arquitetônica das cidades. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta para continuar conversando na sequência e entender um pouquinho mais dessa relação e quais são as influências e os reflexos da mídia na arquitetura das cidades. Não saia daí que a gente já volta. O Concerto de Ideias já está de volta e para você ficar ainda mais conectado com a gente, acesse as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. E não esqueça de mandar os seus comentários, suas perguntas, suas sugestões, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Então, não perca a conexão conosco. No programa de hoje, nós estamos falando sobre mídia e as construções arquitetônicas. E conversando comigo aqui no estúdio está o professor Maurício Ribeiro. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela USP de São Carlos, é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e atualmente é professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Cultura Midiática da Unip de São Paulo. No primeiro bloco nós conversamos, né, professor Maurício, sobre as influências que a cultura tem na arquitetura, né, que a crença de um local, de uma região, pode influenciar a arquitetura. Mas o professor Maurício é um pesquisador da área de arquitetura e comunicação. Como que surgiu esse interesse, professor? Na verdade, quando eu fiz graduação em arquitetura, a gente tinha uma disciplina que era muito pequena no âmbito do curso, que tratava de semiótica. E eu me encantei pela disciplina e virei monitor da disciplina, etc. e tal, e passei a entender a arquitetura como um fenômeno de linguagem, de comunicação, né? Então, depois que eu concluí a graduação, estava já trabalhando no mercado, sentia falta de voltar a estudar, essa coisa toda, e fui parar no programa de semiótica da PUC de São Paulo, né? E lá eu descobri, de fato, o problema da comunicação. Então, aí eu passei a estudar o fenômeno da arquitetura como um fenômeno de comunicação. Então, eu fiz mestrado, doutorado, toda a pesquisa, trabalhando comunicação, mas com viés do problema do espaço, da cidade, da arquitetura, tentando entender as implicações de uma coisa com relação à outra. Como que entra a mídia nesse processo de influenciar a arquitetura ou de influenciar os espaços, professor? Então, existe uma definição clássica, né, de comunicação, que a comunicação tem a ver com a mensagem, né, que é da cibernética, de Norbert Wiener, década de entre 40 e 50, por aí. Depois, há um teórico que é chamado Marshall McLuhan, que fala que a mídia, os meios de... o meio é a mensagem. Entendendo o meio, você entende toda uma sociedade, né? Eu tenho trabalhado com uma noção que é um pouquinho diferente disso. Né? Mídia é aquilo que
gera influência no espaço, porque o espaço é algo que sempre ocorreu na sociedade, né? O modo como a gente ocupa o espaço. Então, a mídia, ela tende a influenciar o modo como nós usamos o espaço. Mídia e espaço são caracteres que se interrelacionam de algum modo, né? Na medida em que a nossa sociedade evolui para uma técnica midiática mais complexa, né? Que é a mídia eletrônica, que não demanda uma relação presencial. Que são os elementos que a gente está acostumado a usar hoje em dia, exatamente, né? Materiais, isso obviamente vai gerar influência no espaço, né? Então, como que se pauta a mídia que a gente tem hoje? Ela é cada vez mais voltada para a imagem, né? Os instrumentos, o tablet, o telefone, a televisão, eles estão se interrelacionando, né? Antes a gente tinha o telefone que você apenas discava, exatamente, falava e pronto. Hoje o telefone faz tudo e também fala, e né? você tem uma convergência, exatamente, né? Quer dizer, e essa convergência traz a imagem à tona. Então, o que a gente percebe nesta questão da imagem é que você passa a ter um alto grau de estetização. Pesquisa que a gente faz mostra isso, né? O que seria isso, professor? Uma preocupação com a aparência cada vez mais forte. Então, a gente chama isso de um grau de estético, né? Um grau estético mais avolumado. Por outro lado, a lógica jornalística, né, do fato inovador, daquilo que é diferente, ela também permeia essa transmissibilidade, né? Então, a gente sabe que quebrar um ovo não é algo que o jornal vai tomar conta para noticiar. Sim, que é né? um fato comum. Sim, mas quebrar um ovo no alto do Everest é algo diferente, então possivelmente isso pode virar notícia. Ou no asfalto quente, exatamente, fritar um ovo já é notícia. Então, enfim, quer dizer, essa caracterização pelo diferente, pelo novo, pelo inovador, também é um outro fator que influencia a produção de espaço também, na medida que a gente está numa sociedade que se volta para esse elemento midiático. Outro elemento é que a sociedade que a gente vive hoje, ela não está mais voltada para aspectos locais, ela é profundamente transpassada por aspectos que são globais. Né? Por conta da nossa condição. Isso, né? Quer dizer, um atentado em Paris, obviamente, vai influenciar. Fica sabendo aqui. Não só sabendo, mas influenciar ações né? que são tomadas aqui e em outros lugares do mundo. Então, em suma, a gente passa a ter uma visibilidade que deixa de ser local, ela passa a ser global. Então, para que vire notícia neste mundo global, eu preciso de alto grau de estetização. Então, a gente começa a ver uma produção de arquitetura, quando ela quer ser global, ela passa a ser pensada sob o ponto de vista da sua aparência, não só para quem vive o local, mas para quem vê o local. Né? Então, o exemplo melhor que a gente tem é com relação a esses mega eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. Né? Então, um exemplo que aconteceu, para não falar do que vai acontecer, que é o Rio de Janeiro. A abertura da Copa do Mundo foi feita no estádio em São Paulo, do Corinthians, Arena Corinthians e tal. Se não me engano, 60 mil pessoas assistiram aquele evento ali no local. Né? Estavam lá? Estavam lá. Então, a gente pensa que o edifício é projetado para aquele evento, para aquelas pessoas que estão lá. Entretanto, eu chutaria que 4 bilhões de pessoas viram aquele evento pela televisão. Né? Então, a pergunta é, numa sociedade capitalista, onde o valor econômico prepondera, o que vale mais? As 60 mil pessoas ou os 4 bilhões que assistiram? Então, a visibilidade do estádio, a sua forma, ela é preponderante com relação ao uso daquelas pessoas que estão no lugar. Então, há uma certa assimetria nisso. Né? Então, aí a gente vê de maneira bem clara um dos reflexos da influência da mídia. Exatamente. Como o estádio vai ser projetado para tantas pessoas assim, então a estrutura dele tem que ser diferenciada para que ele possa ter um nível estético mais adequado, mas também a estrutura para comportar essa transmissão. Exatamente. Então são esses dois fatores. Exatamente, isso foi muito noticiado no caso dos estádios brasileiros. Né? A imprensa toda elogiando nos estádios de Copa do Mundo a qualidade das instalações técnicas para as equipes de televisão, de rádio e tudo mais. Né? Então, esta condição, ela supera a condição do uso local, e é isso que é importante deixar claro. Né? Então, a gente vai perceber
que há toda uma preocupação com a luminotécnica. Nos estádios, a gente percebe isso com muita clareza, né? A luminotécnica, uma luz vermelha, uma luz azul, uma luz amarela. Tem que ter a iluminação adequada porque a televisão vai transmitir. Exatamente. Tem que ter uma captação de áudio boa porque as pessoas vão ouvir isso. E ao mesmo tempo, possibilitar ângulos de câmera, né, que sejam esteticamente aceitáveis ou até desejáveis para uma transmissão. Professor, quando você levanta essas questões, me surgem algumas curiosidades, como por exemplo, se a gente consegue transmitir esses eventos, né, para um público tão grande e as pessoas podem, de casa, do conforto da sua casa, assistir a esses mega eventos, a essas estruturas, por que ainda as pessoas vão a esses lugares? Qual a relação que existe nisso? A imagem, ela traz em si um elemento que na teoria a gente chama de estrutura pré-predicativa, que é uma contribuição de um teórico alemão chamado Harry Pross. Essa estrutura é algo que te toca, é o que te toca, é o que te vincula à coisa, né? E há sempre um impulso de manifestação disso na realidade corpórea. Então, o exemplo que a gente tem é a indústria do turismo. Sim. Né? Quer dizer, quando você vê uma paisagem, quando você vê um museu, você fica tocado, fala, nossa, eu quero visitar aquilo. Né? Então, este querer visitar, este impulso, ele em si, próprio do investimento também, que é feito no estádio e nas outras estruturas. Com certeza. Né? Então, enfim, quer dizer, isso também é da natureza humana, de querer viver a experiência. E aí a gente tem uma assimetria e a gente começa a deixar o corpo em segundo lugar, né? Deixa de vivenciar as coisas para mostrar que está vivenciando. Exatamente, né? E aí você acaba influenciando em outras esferas de consumo, né? Quer dizer, compra de algo que te recorde, uma fotografia, algum elemento. Isso alimenta um sistema, né? Alimenta um sistema de consumo, exatamente. Ok. Professor, qual que é a sua análise com relação a essa influência da mídia nas estruturas arquitetônicas, em função justamente dessa globalização que a gente vive, desse momento que nós estamos vivenciando? Onde vamos parar com isso? Olha, ela é positiva no aspecto de dar voz né, a uma arquitetura que é progressivamente mais ousada. Por exemplo, o Guggenheim de Bilbao, né, um exemplo de formas muito diferentes e tal. Ela é negativa na medida em que esses elementos se tornam imagens com as quais nós não temos capacidade de vivenciar esta relação espacial. Né? Então, o que a gente acaba tendo é algumas obras que são projetadas para esse ambiente midiático, elas atraem um público muito grande, mas você não tem no cotidiano da sua vida esse pensamento qualitativo como você tem nessas obras. Né? Quer dizer, esta assimetria é problemática. Né? Então, a vivência das pessoas, o dia a dia delas, não retrata essa qualidade. Exatamente. Né? Apenas esses espaços onde a mídia vai transmitir ou vai se apropriar. Isso, e é como se a gente estivesse falando de um mundo de sonho, um mundo ideal, onde você só tem acesso quando você vai naquele momento das suas férias. Né? Quer dizer, o problema é como é que você trabalha o cotidiano da cidade. Né? Que continua funcionando além das férias. Exatamente, né? o dia inteiro. Né? E essa relação, enfim, eu venho de São Paulo, então esses exemplos vêm muito à tona. Sim, né? sim. Do metrô lotado, as pessoas ali trocando mensagens e numa situação onde o corpo que está lá está com problema. Né? Isso é nítido para quem vivencia aquela cidade. Agora, não é uma cidade que te acolhe, né? Do ponto de vista de você se sentir bem e tudo mais. Né? E, por outro lado, os exemplos de turismo que a gente tem, por exemplo, quando você vai a Paris, todo mundo fala que tem aquela ideia de Paris que é muito linda e que você vai ver o quadro lá do Da Vinci, a Mona Lisa e tal, mas tem 1 milhão de pessoas entre você e o quadro, porque está cheio, porque todo mundo quer ver exatamente aquilo. Né? E não o que é peculiar de Paris, eventualmente, que é muito próprio dali, se perde. Quer dizer, alguns elementos são eleitos para serem apresentados, né? Esses elementos têm um afluxo muito grande de pessoas. E de investimento também. De investimento e de lucro, né? E outros elementos ficam
soltos, né? Em segundo, terceiro plano. Segundo, terceiro plano, nem sendo vistos, né? Então, assim, e nesses elementos, invariavelmente, a gente encontra o humano, né? É onde estão as pessoas. Onde estão as pessoas, onde você vai ter aquela conversa com aquele senhor que tem toda a sabedoria ali do local e que vai te trocar. Quer dizer, há um desequilíbrio dessas relações bastante grande, né? Ok. Professor Maurício, a gente poderia continuar conversando aqui muito tempo, que o assunto é interessante e rende, né, várias análises, interpretações, mas o nosso tempo está acabando e a gente vai precisar encerrar o programa. Quem sabe fica um convite para uma próxima oportunidade. Pode ser? Pode ser, com certeza. Ok. Obrigada então pela sua presença hoje. E obrigada a você que acompanhou conosco o programa Concerto de Ideias. A gente volta na próxima semana e eu espero você por aqui, tá bom? Então até lá.